De volta já aqui com o nosso programa Bem Assim, e agora para a gente falar sobre culpa e responsabilidade. Existe, ao longo do processo de psicoterapia, muitas descobertas sobre o porquê você se comporta da forma como você se comporta. E dentro desses porquês, existem questões químicas e biológicas que envolvem a parte genética de um diagnóstico. Mas também existem pontos históricos e culturais que acabam ficando muito escondidos nos detalhes de um comportamento. Sobre isso nós vamos conversar com ela. Mariana Gaia, aproveitar, né? Os dias dela aqui no Brasil, então vamos aproveitar que ela ainda está por aqui para a gente conversar com ela. Bem-vinda, bom dia, meu amor. Obrigada, bom dia. Mais um tema polêmico, né? É um pouco polêmico. Eu adoro esses temas, porque eu gosto de temas assim, sabe, que fazem com que a gente fique... Sim. Agora eu consigo entender. Sim, exatamente. E o dispositivo da culpa, não é? Ele é um dispositivo que norteia muito o nosso comportamento. Por isso que eu acho que é tão importante que, de fato, a gente estabeleça essa diferença entre responsabilidade e culpa, até para que a gente entenda as influências disso tudo e de cada um desses e como a gente pode melhor gerir, não é? Ou seja, entendendo o que, de fato, é a diferença entre esses dois dispositivos, entre esses dois aspectos e como é que eles estão se manifestando no nosso comportamento. Então, vamos lá, vamos começar. Qual que seria a diferença, então, entre culpa, né, e responsabilidade? A culpa, ela vem da crença de que fizemos algo errado. Por isso que a gente considera que é um sentimento, que é um dispositivo muito ligado ao ambiente cultural, ao ambiente social em que estamos inseridos. Então, a culpa, ela vem muito dessa frustração, dessa ilusão que nós temos e dessa busca pela perfeição. Então, ou seja, tudo tem que estar perfeito, tenho que ser uma pessoa muito boa e por isso fica muito difícil lidar com o meu erro ou lidar quando as coisas não saem como eu esperava. E aí vem essa culpa muito em torno daquilo que é considerado errado, falho, né? Falhei, errei, não aconteceu da maneira como eu queria ou como eu esperava ser visto como os outros, por exemplo, ou diante daquilo que os outros acreditam. Já a responsabilidade, eu costumo dizer que é a consciência de si. Consciência de si, consciência das suas escolhas, consciência das suas decisões e o acolhimento das consequências desses processos todos. Então, existe uma diferença, porque quando nos sentimos responsáveis por aquilo que estamos inseridos ou por aquilo que provocamos, é diferente de nos sentirmos culpados. A culpa me limita e faz com que meu comportamento seja inteiramente moldado a partir disso. A responsabilidade, apesar de ser desconfortável em um momento ou outro e também ser um termo pesado, digamos assim, é muito mais fácil de lidar, porque partem dos meus próprios processos e daquilo que eu mesma tenho consciência sobre mim, e não sobre a influência dos outros sobre mim. É difícil para a gente aceitar essas definições, ou muitas pessoas elas tendem a confundir? Sim, é muito difícil, sobretudo quando o sujeito está comprometido com o seu meio, né? Quanto menos consciência e quanto menos autoconhecimento e autodomínio essa pessoa tem sobre sua própria história e sobre sua própria narrativa, mais difícil fica dele saber diferenciar culpa e responsabilidade e mais difícil fica ele gerir e administrar os seus processos e os acontecimentos da sua vida. Eu digo que a vida não é do jeito que a gente quer, a vida acontece de maneira independente, atuamos sobre ela, mas existem muitos fatores que a gente não controla, não consegue conduzir da maneira como esperávamos. Então, entender isso, a gente sabe, Mara, é um processo. Apesar de nós dizermos aqui com clareza, apesar de parecer uma informação óbvia, entender isso na prática é muito difícil, é um exercício. Então, se livrar do sentimento de culpa, eu digo que é um constante exercício, porque o nosso meio opera de maneira muito influente sobre nós, ainda que nós tenhamos consequência disso. Então, é sempre sinal de alerta. E sobre a responsabilidade, hein, Mari? Por que algumas pessoas elas têm tanta dificuldade de assumir a responsabilidade dos seus atos? E a gente vê muito isso, né? Eu acho até que isso é muito mais visível para os outros do que a própria culpa. Sim. Acho que a culpa a gente tende, né, a deixar aquele sentimento mais com a gente, ser mais interno. Sim. A responsabilidade, eu acho que ela é mais visível aos outros olhos. Isso. A culpa, ela se reverte muito em remorso, que é guardado, né? É uma limitação mais interna, uma crença limitante mais interna, um processo mais interno de sofrimento.
A responsabilidade, ela de fato vem dessa ideia de que eu costumo dizer que a pessoa que mais quer ser uma pessoa boa e bem-sucedida, mais dificuldade talvez ela terá de assumir os seus erros e as responsabilidades dos seus atos. Porque é isso, é como se nós estivéssemos protegendo imagem. Então, assumir que essa imagem falhou, teve um risco, é muito difícil para as pessoas que estão somente apegadas a isso, aquilo que pareço ser e aquilo que não sou de fato. Então, eu acho que é cada vez mais natural, na verdade comum, não natural, hoje em dia, nós termos esse culto a essa perfeição, a pessoas que são perfeitas. Não por acaso existem tantos cancelamentos na internet. Por quê? Porque as pessoas estão esperando, pelo menos daquelas pessoas públicas, que elas desenvolvam um comportamento muito retilíneo. E isso não é possível. Nós somos humanos, somos imperfeitos e, além de tudo, somos insignificantes, eu diria, até diante de tudo que acontece numa vida, no universo. Então, admitir, né, essa responsabilidade parte muito desse rompimento com essa ideia desse ser que é perfeito. Porque admitir, nós estaríamos nos colocando numa condição real. E tem muita gente que não quer ser real. Muito bom você tocar nesse ponto do cancelamento, porque como é que eu vejo, né, o cancelamento? Às vezes é como se a gente colocasse no outro uma expectativa que é da gente, e aí quando aquele outro ele não supre a nossa expectativa, aí ele acaba nos frustrando e a gente chega e fala assim, não quero mais, vou cancelar ele, vou excluir ele da minha vida ou da minha convivência, não vou mais acompanhá-lo, né, se for ali uma influência, porque ele não correspondeu à minha expectativa. Mas eu sempre gosto de fazer a pergunta, certo? Mas eu atenderia a minha própria expectativa? Sim. Sim, exatamente. Qual é essa expectativa que eu deposito sobre o comportamento do outro, né? E, além de tudo, eu estou atento aos meus próprios processos, né? Esse é sempre algo que eu acho que é interessante da gente se fazer. Tudo que eu projeto no outro, talvez seja também um reflexo daquilo que espero em mim e que, num processo, nem sempre é possível alcançar. Então, quando o outro me diz que errou, que também não alcançou, eu me frustro, porque muitas vezes, inclusive, essas pessoas constroem uma imagem na internet que fazem com que esse público acabe esperando um determinado comportamento. Que não condiz com a realidade. Exatamente, né? Então eu acho que nós estamos todos fugindo um pouco da realidade, mas também acho que o tanto de influenciadores, de pessoas públicas na internet, fazem com que exista inclusive muito essa projeção, essa ideia do tipo, como eu queria ser aquilo, como eu esperava ser aquilo, como eu queria estar ali, não é? Então essa frustração vem muito inclusive desse não contato com a realidade, né? Do outro entender que aquela pessoa que está se mostrando ali publicamente é uma pessoa também real e que certamente ali ela só mostra a melhor faceta, e entender que a sua vida talvez esteja num contexto muito distinto e que por isso os seus processos também seriam distintos, né? Eu digo sempre que a expectativa é um processo natural criado pelo ser humano. A questão é, nosso exercício ele precisa ser até que ponto eu estou alinhando essas expectativas com essa realidade. Então é muito importante saber o que é meu e o que é do outro. Tá. E aí outro ponto, né, que eu queria falar é sobre como é que a gente pode lidar, então, vamos começar assim, com a culpa. Sobre a culpa, eu acho que é muito importante a gente investigar, não é, de onde vêm essas crenças que me fazem me sentir culpado, seja através de um ato ou seja através de uma condição mesmo, né? Por exemplo, a pessoa que está numa condição de um episódio depressivo, ela sente muita culpa, né? Exatamente muitas vezes por ter falhado, ou por ter imaginado falhar, ou por não estar conseguindo sair disso. Enfim, existem processos, a culpa é responsável por o desenvolvimento de muitos processos adoecedores emocionalmente e psicologicamente, né? Então, é muito importante que a gente saiba de onde vem essa crença principal enraizada. O que é que acredita-se ser errado? O que é que me contaram? O que é que me disseram, né? De onde vem a raiz dessa culpa? Porque, muito facilmente, isso está muito associado ao passado, à narrativa, à história de vida dessa pessoa que, encontrando um espaço no meio onde ela se encontra hoje, se manifesta, né? São os chamados gatilhos, digamos assim, se a gente quiser popularizar essa linguagem. Então, a gente sempre tem algo que nos chama e aquilo vem à tona de novo. Então, é muito importante a gente entender a história e a construção desse sujeito para que a gente entenda o que é que o mantém refém desse conceito e desses dispositivos, né? Já a responsabilidade, por sua vez, é mais algo construído e muito possivelmente construído a partir do hoje, desse hoje, se reconciliando, eu diria, com esse passado,
mas entendendo também como eu posso conduzir a minha vida hoje a partir de tudo isso que me aconteceu, a partir de tudo isso que eu fiz e como agir. É algo, eu diria, Mara, mais fluido. Sim. E por isso menos limitante, porque até quando acontece algo menos esperado ou menos desejado na nossa vida, nós conseguimos acessar a ideia de que naquele momento estávamos conscientes da nossa responsabilidade e de que, portanto, eu não preciso me culpar, parar ali. Eu preciso fluir com isso. É pra gente chegar naquele estágio, assim, né? Dizer assim, olha, quer saber? Já foi, já aconteceu, agora daqui pra frente eu não tenho mais como lidar com o que foi, agora é lidar com o que será. Então vamos embora. É difícil a gente chegar nesse estágio? Sim, é difícil, mas a terapia ajuda. É difícil. Acho que isso é o sonho de muitas pessoas, né? Quando a gente chega nesse patamar. Sim, é difícil, mas a terapia ajuda. Ainda ontem falava com um cliente sobre isso, né? E eu dizia, a gente está aqui exatamente para isso, né? A gente faz terapia exatamente para isso. Para que a gente esteja atento às manifestações desses comportamentos e atentos, inclusive, porque às vezes a gente se confunde, é natural. Eu digo sempre que quanto mais terapeutizado a gente seja, estamos sempre vulneráveis ao aparecimento e ao surgimento e ao domínio de determinados sentimentos nossos. A questão é, desenvolvemos ferramentas ou não desenvolvemos ferramentas para lidar com isso, né? Então, é importante que a gente desenvolva, que a gente busque, através do processo de autoconhecimento, desenvolver ferramentas para lidar com aquilo que nos acontece, entendendo que não somos estáticos sobre essas coisas. Esses sentimentos não precisam estar guardados nas nossas tapaués. Lembra de uma entrevista lá né? Cada um e um cantinho do armário. Cada um está aqui. Não precisa. A gente pode destampar essas coisas e enfrentá-las. E é legal a gente falar isso, porque assim, todas as vezes que a Mari vem aqui, a gente sempre acaba indo para esse ponto que eu adoro, né? Que é falar assim, o quanto que o autoconhecimento ele é maravilhoso pra gente. E muitas pessoas, eu vejo, têm medo de se autoconhecer. Sim. Tem medo de estampar, né? Todas essas tapaueres que estão ali, assim, não, tenho muito medo do que vai sair dali, quero nem pensar nisso. E pode estar perdendo oportunidades incríveis, né, Mari? Exatamente. Às vezes esse medo vem exatamente da fuga dessa responsabilidade, né, Mara? Porque eu digo que uma vez que eu tenho informação, eu posso escolher. Então, por mais difícil que seja a escolha e o posicionamento, né, porque é sempre uma demanda, nos exige sempre realmente energia e entendimento sobre aquilo, mas é difícil reconhecer os nossos desejos, não é todo mundo que sustenta isso, e às vezes as pessoas mais resistentes aos processos de autoconhecimento são pessoas que de fato têm dificuldade em assumirem esses desejos, essas vontades e lidarem com isso, né? Então, muitas vezes as pessoas fogem exatamente para continuarem autorizadas a funcionarem da mesma forma. Eu estou confortável. Exatamente. Sim, a gente sabe porque você está confortável aí. Exatamente. Tá, mas assim, qual que seria a grande mensagem, então, que fica, Mari, sobre esse tema aí? Eu digo sempre que a conta chega, né? Digo sempre isso aqui, a conta chega e fatalmente a gente vai precisar enfrentar essas coisas. Mas acho que um ponto deve ser muito considerado. Quão limitante é isso para a minha vida, né? Ou seja, claramente o processo do dispositivo da culpa é algo extremamente desconfortável para o ser humano. E como eu disse, é um grande potencial para desenvolver determinadas condições emocionais e psíquicas que nós não queremos entrar em contato porque igualmente sabemos o quão limitante pode ser para a nossa vida. Então, enfrentar essas questões e, mais uma vez, buscar saber, né? Como diria Caetano Veloso, procure saber, não é? Por que eu me sinto assim? Isso não é só de agora, isso pode ser recente, mas não é necessário, aliás, atual, mas não é necessariamente recente. Isso certamente está vinculado à sua história e saber da nossa história, saber os processos em que estivemos inseridos de negligência, ou de culpa, ou de responsabilidade, enfim, de mágoas, de remorsos, certamente será difícil, mas ao mesmo tempo libertador. Tem uma vida pela frente. Então, o que é mais fácil? Eu entrar em contato com isso para me reconciliar e fluir de maneira mais saudável e ajustada criativamente para ali por diante, ou continuar nessa condição, né? O preço chega. A questão é, fui eu quem fui buscar ou ele chegou sem que eu esperasse? Porque aí nós teremos menos condições de lidar com isso de maneira saudável. Com certeza. Se preparar faz toda a diferença, viu? Exatamente. Em vários aspectos da vida.
E Mari, contatos, redes sociais aí, quem gostou do nosso papo, né, dessa introduçãozinha, quem quiser saber mais de outras dicas, acompanhar você. Sim, vamos lá, é lá no Psico Mariana Gaia, lá tem todos os meus contatos, tem o meu e-mail, eu adoro, enfim, falar sobre esses temas todos, para além da psicoterapia, acho que esses temas precisam ser discutidos de fato em comunidade, porque na verdade quanto mais a gente expandir a discussão desses temas, mais pessoas se sentirão à vontade para naturalizarem os seus processos e não acabarem de fato sofrendo sozinhos com isso. É um processo natural, são sentimentos comuns à vida do ser humano, porque somos mesmo imperfeitos e porque a vida acontece de maneira independente da nossa vontade, mas é preciso atuar sobre ela. Então, assumamos as nossas responsabilidades, inclusive pela nossa felicidade. Maravilhoso demais. Então, Psico Mariana Gaia tá lá no Instagram, você pode acompanhar muito mais ou até mesmo buscar outras informações com a Mari. Exatamente. Obrigada, sim. Muito obrigada. Até a próxima temporada. Até a próxima temporada. Estou ansiosa. Beijo, obrigada. Mari. Boa viagem. Obrigada. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, tá? Daqui a pouco tem mais programas de volta com o último bloco. Te aguardo.